Oiê, eu sou a Giza e esse é o Dando Voz aos Meus Pensamentos, um lugar onde a alma fala e talvez você se escute também. Vamos lá gravar o nosso episódio. Tô devendo, né, um episódio pra vocês. Semana passada eu não gravei. Enfim, correria da vida, mas é isso. E hoje, qual que é o tema? Eu tô há 2 semanas com o tema Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, martelando na minha cabeça. Eu sei que existe um livro que fala sobre isso, eu ainda não li, mas é um dos livros que eu pretendo ler esse ano ainda. Mas eu resolvi falar sobre ele antes mesmo de ler o livro, porque eu tenho uma opinião formada sobre o assunto. E, óbvio, vou sempre repetir aqui, gente. Nada do que eu falo é uma verdade absoluta. São apenas vozes da minha cabeça, da minha alma, que eu trago aqui pra gente refletir. E às vezes pode, sei lá, bater com o que vocês também acreditam, o que vocês pensam. Ou pode também não bater e tudo bem, a gente tá aqui pra isso mesmo, pra dialogar. E diálogo nem sempre as pessoas vão concordar com tudo. E eu nem quero que ninguém concorde com tudo que eu falo. Porque senão como eu vou evoluir, como eu vou aprender coisas novas, não é mesmo? Sobre esse assunto, por que ele surgiu? Eu acredito que surgiu porque eu sempre escuto, principalmente minha amiga, minha antiga roommate, a Isadora. A Isadora, ela é caiçara, ela é de Cubatão, nascida em Cubatão, eu acredito que ela foi criada em Santos. E nós nos conhecemos aqui em São Paulo, e ela é uma das minhas melhores amigas aqui em São Paulo, daquelas amizades que eu considero família. A Isadora é uma delas. E ela sempre fala que é muito difícil fazer amizade, principalmente aqui em São Paulo. Eu acredito que até certo ponto isso é verdade. Eu concordo até certo ponto. Principalmente eu sei que as pessoas falam, os paulistas são mais frios, mais difícil de se conectar, de fazer amizade. São pessoas até, vamos dizer, anestesiadas, que é um dos temas da minha dramaturgia que eu tenho. Assim que eu cheguei em São Paulo, eu escrevi uma dramaturgia. Dramaturgia, para quem não sabe, é um roteiro de teatro, de uma peça de teatro, nós chamamos de dramaturgia. E o tema é esse, anestesiados, porque foi o primeiro impacto, o choque, assim, quando eu cheguei em São Paulo, que eu vi aqui, pessoas anestesiadas. Óbvio que não, o anestesiados que eu trouxe na dramaturgia é mais voltado às questões sociais. Não que fazer amizade não entre, né, na questão social, entra também. Mas era mais na questão, a dramaturgia, anestesiados, é sobre pessoas em situação de vulnerabilidade social, pessoas em situação de rua. Já na questão social, de fazer amizades, né, eu acredito até certo ponto, sim, mas eu acredito que a gente cria o nosso ambiente, a gente cria o nosso entorno e a gente cria a nossa realidade. Vocês estão mais, enfim, vocês sabem muito bem que eu sempre falo sobre isso, principalmente quando eu entro nas questões de física quântica e lei da atração e etc. Então é isso que eu acredito. Eu acredito que se a gente acreditar que é fácil fazer amizade, vai ser fácil. Mas tudo é uma construção e tudo a gente vai transformando, vai mudando os nossos pensamentos. E com isso vai mudando a nossa realidade. Primeiro a gente transforma dentro, para depois conseguir mensurar e enxergar de fato isso, a nossa volta, enfim, na matéria. Eu considero que eu tenho muitos amigos, e desde que eu me mudei para São Paulo, me mudei em 2023, eu fiz bons amigos, muitos colegas e algumas pessoas que eu considero família. Para mim é além da amizade. A Isadora é uma delas. A Amanda, assim, questão, né? Minha prima, ela já é família, mas se tornou ainda mais família. Porque para mim família não tem a ver com sangue. Na minha cabeça, eu tenho pessoas que eu considero mais do que até pessoas do meu próprio sangue. E são coisas da vida. Não tem a ver com culpa ou de alguém ou não. É mais afinidade que a gente cria. Eu acredito que a gente cria, a gente constrói. São coisas que a gente constrói. Os meninos, enfim, o Luiz, o Lucas, o André, o Antônio. O Antônio, gente, o Antônio é meu divo pop favorito. Eu amo ele. O Matheus, também namorado dele,
ai, incrível. O Caio, a Carol aqui, que eu moro com eles, agora são meus novos roommates, eu preciso apresentar. O Caio você já conhece, eu tenho um episódio com ele, mas eu quero apresentar também a Carol pra vocês. Ela é maravilhosa, só que ela é um pouco mais tímida, então eu tô vendo como eu vou conseguir fazer isso. Ela não é muito das redes e tá tudo bem. É o jeitinho dela. Mas é isso, vamos lá. Como fazer amigos e influenciar pessoas? Eu acredito que o principal, assim, uma das principais habilidades que a gente tem que ter, isso pra tudo na vida, gente. E eu acho que isso vai facilitar muito a vida de vocês. Principalmente pra fazer amizade, pra se conectar com as pessoas. É você saber ler o ambiente, saber ler as pessoas, saber analisar. E pra você ter essa habilidade, você precisa saber escutar primeiro. Tem um livro da Julia Cameron, que é Arte da Escuta. Acho que é isso, Arte da Escuta. Fala sobre essas questões, fala sobre outras questões também. Mas eu acredito que para você saber ler um ambiente, você precisa saber escutar. Assim você vai conseguir analisar, entender e ler as pessoas. Quando você sabe ler o ambiente e as pessoas, você sabe se portar naquele lugar. Você acaba adquirindo o bom senso, que muitas pessoas não têm, para saber agir naquele lugar. Isso significa que você está sendo falso? Não. Significa que você está sendo estratégico. Para tudo na vida a gente tem que ser estratégico. Somos adultos. Vamos parar de achar que tudo é oba-oba. Não é, gente. A gente tem que ser estratégico, a gente tem que ser certo e a gente tem que ser coerente apesar das incoerências da vida. Acho que essa é a principal habilidade. Mas não tem como você fazer amigos sem criar conexão. Não existe amizade sem conexão. Se não tem conexão, não tem amizade. Isso é fato. E para ter conexão, o que você precisa ter? Eu acredito que a vulnerabilidade é a palavra-chave. Quando você é vulnerável, as pessoas te conhecem de verdade. Quando o outro é vulnerável, você conhece ele de verdade. Óbvio que a gente não vai ser vulnerável com qualquer pessoa. Por isso, eu falei que a primeira habilidade é saber ler o ambiente e as pessoas. Porque assim você vai entender se você pode ou não, se você deve ou não ser vulnerável ali. Ser vulnerável com aquela pessoa. E se vale a pena ou não criar uma conexão, criar uma amizade. Óbvio que você não tem que ficar com isso martelando na sua cabeça. Ah, eu tô aqui num, sei lá, num encontro com amigos. Preciso ser estratégica. Não, é uma coisa que acontece naturalmente. São coisas que você deve ir trabalhando em você, se conhecer principalmente, porque assim você vai ser você vai ser autêntico. Eu acho que nada mais genuíno do que a sua própria autenticidade, e isso vai te conectar com as pessoas, e as pessoas vão querer se aproximar de você, por conta da sua autenticidade, por conta de quem você é. Agora, quando você não sabe quem você é, aí não tem como você fazer amizades verdadeiras, porque daí você, sem saber quem você é, você vai tentar entrar em grupos que não fazem o menor sentido com você. Aí você vai se sentir inadequado e vai achar que ninguém te ama, que ninguém te quer, que ninguém quer ser seu amigo, que você não presta, que você é isso, que você é aquilo, e não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Às vezes você só está tentando entrar num grupo que não tem nada a ver com você. E aí é óbvio que não vai nascer uma amizade verdadeira ali, porque não tem nada que conecte vocês. Então, basicamente é isso. Saiba quem você é. Quando você se conhece, você se cuida, você se ama, ninguém entra na tua cabeça. Ninguém te manipula. Primeiro ponto. Porque o influenciar pessoas entra nessa questão, porque é uma linha tênue entre influenciar e manipular. Quando você sabe quem você é, você consegue ser influenciado por coisas boas, coisas que vão te agregar e vão te fazer ser um ser humano melhor. Mas quando você não sabe quem você vai ser manipulado. E vão brincar com você. E não vão ser seus amigos, de verdade. Então, saiba quem você é. Seja autêntico. Não mude por ninguém. Seja você. E as pessoas certas vão se conectar com você. E as pessoas certas se tornarão seus amigos. E quem sabe, sua família. Eu acho isso a coisa mais incrível, assim, de ter amigos que você considera família. Eu tenho vários. Vários. E eu sou muito feliz de tê-los na minha vida. Mas é isso. Façam amigos, seja vulnerável, mas saiba ler o ambiente e as pessoas, para você não ser vulnerável com qualquer pessoa, para que as pessoas também não usem isso contra você. Eu acho que uma das coisas que talvez eu tenha pecado muito é nisso, porque eu sempre fui muito vulnerável, muito aberta com qualquer pessoa,
Isso foi bom porque me trouxe muitos amigos, me trouxe muitas possibilidades, mas também me colocou muito em risco e eu sofri muito. Mas faz parte, né? Viver é correr risco. Influenciar pessoas, eu estava conversando com o meu amigo Luiz também esses dias, e ele falou, olha, legal, eu realmente concordo, acho que pra gente fazer amizade a gente tem que saber quem a gente é, etc, porque daí você não vai entrar em grupos ou em bolhas que não fazem sentido com você. Show. Mas influenciar pessoas tá além de amizade. Talvez seja até um conteúdo, um tema à parte. Óbvio que quando nós somos amigos, a gente acaba influenciando nossos amigos e eles acabam nos influenciando também. Mas eu acho que influenciar pessoas vai além. E para mim, para influenciar pessoas, a gente precisa criar um certo repertório, um certo respeito, ter uma coerência, ter autenticidade e ter autoridade, principalmente. Eu acho que a gente influencia pessoas quando a gente tem autoridade no que a gente está falando, na nossa postura, no que a gente faz, como a gente age. Eu concordo com ele sobre isso. Só que, infelizmente, na internet a gente não vê isso. A gente vê muitas pessoas influenciando pessoas de forma errada, a comprar coisas que elas não precisam, a se endividar, a jogar, a fazer coisas que são prejudiciais. Mas isso volta no início que eu tinha falado, sobre você saber quem você é. Porque quando você sabe quem você é, as pessoas não te manipulam, não vão te influenciar para o mal. Felizmente, a internet dá um poder absurdo para todo mundo, e algumas pessoas acabam usando isso para o mal. Vocês sabem, eu sou atriz, e sempre chega, os bookers mandam trabalhos para mim e falam, tal marca, tal coisa, posso mandar seu material? A publicidade, etc. E eu respondo sim ou não. Quando é política e quando é bet, jogos, eu não faço. Eu já agradeço, né, a oportunidade, agradeço porque eles lembraram de mim, dentre tantos rostos, tantas pessoas, eles me escolheram para ser uma da lista deles, para mandar para as agências, para as produtoras. Então, acho que é sobre isso. Eu já recusei trabalhos assim que eu tava literalmente quase passando fome, e era um cachê muito bom, mas para fazer bet. Mas eu sei quem eu sou. Se eu não soubesse quem eu sou e focasse apenas no desespero, caramba, eu tô quase passando fome, não tenho dinheiro para pagar meu aluguel, e caiu esse trabalho no meu colo, eu vou recusar? Sim, eu recusei. Eu tô falando isso aqui para parecer que eu sou, ai, como ela é linda, como ela é boa samaritana, como ela é um anjo, como ela é perfeita. Não, não sou perfeita. Erro muito. Vou dizer que eu já fiz trabalhos como figurante para essas coisas, casa de apostas e tudo mais, já fiz. Tô falando sério, sendo bem sincera. E poderia fazer ganhando muito mais. Mas eu decidi, a partir do momento que eu aprendi a me conhecer, aprendi a valorizar realmente quem eu sou e a confiar em mim, a confiar na minha essência, no que eu tenho, no que eu acredito, eu parei de fazer isso. Então, por conta disso, eu recusei esse trabalho. Isso foi começo do ano, gente. Começo do ano. Quem é meus amigos mais próximos, sabe? Todas as dificuldades, tudo de ruim que eu passei. Eu poderia ter aceitado, mas eu recusei. Então, é um convite para você saber quem você é, para você se conectar de forma genuína com as pessoas, para você fazer amigos verdadeiros e você se sentir feliz. Eu não estou pedindo para você ter uma cartela gigantesca. Não. Qualidade sempre vai ser melhor do que quantidade. Sempre. Em qualquer área. Em tudo na vida. Mas não é difícil fazer amizade. Apenas saiba quem você é. Conecte com as pessoas. Seja vulnerável. Permita que as pessoas sejam vulneráveis com você. Assim, essa troca, essa reciprocidade vai fazer nascer uma grande amizade. Espero que vocês tenham gostado. Me perdoem por não ter feito um episódio na semana passada. Mas é isso. Na medida do possível, eu vou tentar ficar aqui dando voz aos meus pensamentos e continuar com esse projeto que tem sido muito especial. Eu amo, fundo do meu coração. E eu fico muito feliz quando as pessoas me mandam mensagens, falam que ouviu e falam que gostou. E eu me sinto cumprindo, de certa forma, a minha missão aqui.
E, de certa forma, eu acabo expressando a minha arte. Porque a minha arte é falar, é escrever, é me comunicar. É o que eu mais amo fazer na vida. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Então, tudo que eu faço, eu tento colocar um pouco da minha arte ali. Independente de onde eu esteja. E eu quero que você faça a mesma coisa por você. Porque não tem dinheiro no mundo que pague. Não tem nada no mundo que pague você saber quem você é. E você conseguir expressar a sua visão de mundo. Quando você expressa a sua visão de mundo, você se sente rico. Rico. Nada te abala, nada te afeta. E aos poucos você vai conquistando as coisas. Mesmo que demore. Mas você vai. Então, meu pedido para você não desistir da sua vida, dos seus sonhos. Não desistir das pessoas. Confiar nas pessoas à sua volta, mas também fazer por onde. Acho que foi a Bela, inclusive, que postou esse dia no Close Friends, um negócio lá sobre a cabeça de vocês vai explodir quando vocês perceberem que para ter amigos de verdade, alguma coisa assim, você precisa socializar, você precisa sair, você... Gente, é isso. Você se isolando do seu mundinho, você não vai fazer amizade. Sei que é cansativo às vezes, e eu não tô pedindo para você sair todas as vezes, ou você ir numa festa que você não quer, não. Mas a gente precisa socializar, a gente precisa mandar uma mensagem, perguntar se o outro tá bem, precisa de alguma coisa, se mostrar disponível. Essa disponibilidade, ser recíproco, é o que faz as amizades durarem. Agora, se você só quer que as pessoas vão atrás de você, aí, infelizmente, é difícil manter amizades assim. Graças a Deus, eu tenho bons amigos e são recíprocos. Todos esses que eu citei aqui são recíprocos. E olha que tem amigos que eu fico meses sem ver. A Michelle mesmo é uma que vocês já viram muito aqui, veio muito das minhas redes sociais, mas eu entrei num frenesi de trabalho que eu não tô conseguindo ver ela. E, tipo, eu acredito que a gente tenha se visto em janeiro. Olha quanto tempo. Ou fevereiro, não lembro, enfim. Whatever, mas... E a gente se ama, mas a gente sempre manda uma mensagem, ou manda um meme, sei lá, gente. Manda um meme, só pra mostrar que você tá ali. Eu tenho bons amigos, assim, que eu também, eu só via mais em trabalhos, eu parei de fazer trabalho como promotora de eventos e figuração, essas coisas. Mas que eu mantenho, tipo, a Amanda não, a Amanda minha prima. Ah, eu esqueci o sobrenome dela, mas enfim. A Amanda é outra, maravilhosa, diva, incrível. E que eu não vejo já tem um tempo, acho que mais de um ano. Mas a gente sempre manda memes, sempre manda as coisas, sempre fomenta a história uma da outra. É isso, gente. Você não precisa fazer muito. Só mostra que você está ali, que você existe, que a pessoa existe para você. Isso vai manter a conexão, vai manter a amizade e vai criar uma rede de apoio. Amigos são redes de apoio. Se a gente não valoriza eles, como a gente vai ter rede de apoio? E depois é fácil ficar reclamando pro universo que ninguém te ajuda, que ninguém... Mas você faz por onde? É isso. E a gente tem que ajudar não só quando a pessoa tá mal, tá? E não só estar lá quando a pessoa tá bem também. Tem que estar em todos os momentos. Isso é amizade de verdade. Falei demais, mas é isso. Um beijo no coração de vocês. Espero que tenha feito sentido. Compartilha com algum amigo, com alguém que precisa ouvir isso. Se puder, compartilha no Instagram, me marca, @GisaPedrosa. Muito feliz. Comenta aqui também, tanto no YouTube quanto no Spotify. Dê seu comentário, é muito importante. E nunca se esqueça. Abraço teu jardim e floresça. Beijinhos!